Olá pessoal, eu sou Mônica Feijó, professora de arte, e essa é uma videoaula para os alunos da terceira série do ensino médio do Instituto Genária Viana. Hoje vamos relembrar um pouco do que já vimos nas nossas aulas presenciais e iniciar uma fala sobre a aula 4. No início, na aula 1, nós tratamos de arte para quê? E no livro de vocês vem trazendo que a arte é um antidestino, ou seja, a arte é capaz de romper com o que seria predestinado para a vida das pessoas. Através da arte, o homem consegue mudar a si próprio e mudar o mundo. A arte não muda o mundo sozinha, mas ela muda as pessoas, e essas pessoas, que são seres sociais, que vão mudar o mundo. Mas, afinal, o que é arte? Fica difícil traduzir ou definir o que é arte se pensarmos apenas no padrão, em um único padrão. Se pensarmos no padrão ocidental, renascentista, grego, do que seria a arte, então, residiria na beleza e na perfeição das formas. Mas se olharmos para a arte de uma tribo indígena, vamos ver que a arte para eles reside na produção daqueles adornos, de todas aquelas coisas que são ligadas aos rituais. Se perguntarmos para um dadaísta o que é a arte, ele vai dizer que a arte é o que não tiver lógica. Marcel Duchamp vai dizer que se você ficar 15 minutos com um objeto e estabelecer alguma relação, alguma feição por ele, então esse objeto já não serve mais para ser sua obra de arte, porque ela tem que nascer do acaso. Então, para o dadaísmo, a arte tradicional não tem lógica nenhuma. E assim, cada movimento artístico da história da arte vai atribuir um sentido diferente para o que seja a arte. Para o homenzinho das cavernas, a arte que ele nem conhecia o nome, são aqueles desenhos que traziam sorte, são aquelas estátuas que eram amuletos. Então, definir o que é arte é muito complexo, mas a gente pode considerar então que é tudo que está ligado ao homem, a sua necessidade de expressão e de representação do que ele vive, tá? E do que ele percebe no seu entorno. Mais à frente um pouquinho, as funções da arte. Eu costumo espantar alguns alunos quando digo que a arte é inútil. Se pensarmos do ponto de vista funcional, ela já superou isso. A arte hoje ela não tem que ser útil, bonitinha para decorar a casinha, ela ela tem a função de interferir na sociedade. Essa é a função da arte. O artista, ele coloca a sua visão de mundo, o seu pensamento, e ele quer provocar alguma coisa. A arte contemporânea, todas as produções a partir de 1950 são consideradas contemporâneas, elas vão trazer isso, esse provocar o outro, provocar reações. Uma xícara, por exemplo, feita de pelo de animal, vai provocar no homem a observação de que para que serve aquilo. Eu, por exemplo, jamais beberia alguma coisa numa xícara que é feita de pele, numa xícara que tem pelos, mas algum questionamento existe. Embrulhos jogados num rio como se fossem pedaços de carne, e assim o homem vai criando maneiras de expressar, de provocar, de representar o que ele vive e o que ele sente. Então, essas seriam as funções da arte. E como experimentar a arte no dia a dia? Aí aqui na página 10 do livro de vocês vai dizendo: a experimentação da arte não é imediata, espontânea, um dom, uma graça.
pressupõe conhecimentos de dados da história e da cultura. Então, dizer que eu vou apenas olhar uma obra de arte e de um dom interior vai nascer uma interpretação? Não. Eu posso até fruir essa obra, achar bonita ou não, mas de acordo com o que eu tiver de bagagem, de estudo, de conhecimento, é que eu vou saber realmente interpretar o que aquele artista está trazendo, a que tempo, a que período ele pertenceu, o porquê daquilo ali. Então, é importante sabermos que o conhecimento, a fruição da arte não vai ser só uma coisa feita no acaso, certo? Funções da arte, já falamos. E aí, passamos pela arte pré-histórica, que é uma arte ritual, uma arte de crença em sorte, em fertilidade, em sobrevivência. E na aula 4, vamos falar da arte ligada à religiosidade de uma forma mais sistemática. Então, na aula 4, traz a arte egípcia. Podemos definir a arte egípcia como uma arte para a morte. Toda produção egípcia foi feita pensando na morte, pensando que haveria uma outra vida e que essa outra vida faria uso de tudo, inclusive dos bens materiais. É como se hoje construíssemos uma pirâmide bem grande para guardar todo o nosso patrimônio que pudesse caber lá. Nossos carros, computadores, telefones, roupas, imaginem. E essa era a crença dos egípcios, de que iriam precisar de tudo isso. Então, as pirâmides eram construções mortuárias e também para guardar o patrimônio do faraó, as esfinges representando o poder do faraó, o corpo de animal por crerem que os animais carregavam espíritos, então os animais eram vistos pelos egípcios de uma outra forma, como seres com espíritos, né? E assim a arte egípcia seguiu muito desenvolvidamente, criando coisas para a morte, literalmente. Nas pinturas egípcias é muito comum percebermos o estilo não realista e as pinturas seguindo sempre o padrão da lei da frontalidade. Essa lei da frontalidade, ela determina que os corpos deveriam ser representados com o tronco de frente, o rosto de perfil, os braços e pernas e pés para o mesmo lado, como se a figura humana atingisse a essa posição. Mas isso é uma inverdade, por isso é uma representação não realista. Os egípcios não queriam mudanças em sua arte, portanto, esse estilo prevaleceu por pelo menos 3.000 anos. Pensem que durante todo esse período a arte seguia o mesmo padrão, porque eles realmente queriam que não mudasse. Espero que vocês estejam seguindo o roteiro das aulas. Na próxima aula, na nossa próxima videoaula da semana que vem, eu vou tratar da aula 5, dos cânones, dos padrões gregos artísticos. Então, é importante que vocês estejam com tudo prontinho até a aula 4, para que possamos dar seguimento aos nossos estudos. Obrigada, fiquem com Deus.